Bem, amigos, com alegria estamos aqui mais uma semana do Pod Soccer. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez, querendo deixar um abraço para todos aí que estão nos assistindo, a todos os fãs, os torcedores, os atletas, as famílias que estão agora nos assistindo aqui pelo canal da TV Votorantim, também pelo nosso canal no YouTube. O nosso agradecimento e seja bem-vindo. Mais um dia de Pod Soccer. Galera, estamos aqui hoje com muita alegria, com muita satisfação, recebendo Lucas Elias, o nosso treinador do Sub-14. E é uma alegria poder tê-lo aqui. Deixar aqui o bem-vindo para o Lucas. Também está conosco hoje mais uma vez. Gostou muito, né, Gabriel? Gabriel Pires, que é o nosso coordenador da base do Atlético Desportivo, está aqui com a gente. Para nós é uma alegria tê-lo aqui. E deixa aí um abraço aí, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, que vai ser muito interessante. Você, telespectador, vai ficar aí atento, fique atento, porque o assunto é muito interessante. Hoje nós vamos falar de um episódio muito importante, que é a parte técnica e a parte tática do nosso trabalho, o que é desenvolver esse trabalho dentro do futebol de base. Então, Gabriel, deixa um abraço aí para quem está nos assistindo aí. Já agradecer, né? Agradecer a todos, o Manassés também, todo mundo, obrigado mais uma vez pelo convite. Foi muito legal também a audiência, né, Manassés, do primeiro episódio que a gente gravou, foi bem bacana. O pessoal entrou em contato, que estavam assistindo, estavam prestigiando. Então, agradecer mais uma vez pela oportunidade, é um momento importante, são algumas horas aí que a gente tem para falar do que a gente ama, né, que é falar de futebol. Então, estamos muito felizes de estar trazendo o Lucas, que trabalha com a gente ali no Atlético. Tem muita coisa legal para estar compartilhando com vocês, então só continuar assistindo que vocês vão aprender bastante, vamos falar bastante de futebol. Bacana, Gabriel, ter essa participação, essa vinda sua pela segunda vez. Acho que nós vamos ter muitos assuntos para desenvolver ao longo desses 3 meses de episódio que nós vamos fazer aqui sobre a base. E já agradecendo a TV Votorantim pelo apoio, por todo o incentivo que está dando para nós. Você que ainda não nos segue a nossa página no Instagram, Atlético Desportivo Soccer. Também acompanha, se inscreve lá no nosso canal Pod Soccer, para você estar acompanhando esse episódio. Também vai no nosso canal de segunda-feira às 8 horas da noite. O primeiro já vai passar, o segundo agora na próxima segunda-feira. E nós vamos estar aqui todos os dias acompanhando, vocês vão estar acompanhando o trabalho do Atlético Desportivo. E aí, Lucas, bem-vindo aí. Que alegria poder recebê-lo aqui também, treinador do Sub-14, depois de uma vitória muito importante no domingo, foi muito importante, e tendo a alegria de recebê-lo aqui nesse dia de hoje. Sem dúvida, de novo, faço das palavras do Gabriel a minha, é um prazer estar aqui com vocês, pelo convite, fico bastante feliz da confiança, do tempo que temos juntos para debater de um assunto que a gente gosta muito, que é futebol. Acho que fica fácil passar o tempo quando a gente está conversando sobre algo de que a gente gosta, né? A gente brincando aqui antes de começar, acho que é 1 hora que a gente tem, mas acho que se fosse 5 a gente conseguiria ultrapassar essas 5 horas facilmente. Falando um pouquinho do jogo, foi um pouquinho sofrido, né? Muita chuva, mas faz parte. Acho que nosso trabalho, o mais legal é colher o fruto, o resultado. E graças a Deus ontem a gente conseguiu a vitória, foi importante começar no campeonato e com o resultado a nosso favor. Sobre o podcast, agradecer de novo pelo convite, pela participação, e estar com vocês tem muito preço para mim, pode ter certeza. Obrigado, Lucas. Obrigado aí o pessoal que está nos assistindo. Quero já agradecer desde já a Êxito, que que faz todo o processo de marketing nosso, que desenvolve toda a estratégia para que aqui nós pudéssemos estar. Muito obrigado, Isaac lá. Isaac, um abraço, Isaac. Que Deus continue te abençoando. Também agradecer a presidente, a Vanessa, do Atlético Desportivo, a Laís, a presidente do Instituto, a todos que estão envolvidos nesse processo. Vamos lá, então, já começando esse Pod Soccer de hoje, já num assunto que retrata muito o dia a dia nosso, o que vivemos, né? Que é falar um pouco da estratégia
de campo, né? Tanto a parte técnica e a parte tática, que é muito importante. E aí a gente vai desenvolvendo, né, dentro da estrutura que nós temos hoje, não só de comissão técnica, né, essa estrutura operacional que é dos envolvidos, né, os treinadores, os professores, que hoje nós temos, graças a Deus, a maioria dos professores que estão conosco dentro dessa metodologia de trabalho, eles todos são licenciados, são pessoas estudadas que estão desenvolvendo esse trabalho junto conosco. Então, falar da estratégia tática e técnica hoje para o Lucas e para o Gabriel vai ser muito fácil. Então, não fique de fora aí. Acompanhe até o final esse PodSec, vai ser um sucesso. E aí, Gabriel, como que é fazer a leitura dessa estratégia? Como é desenvolver essa estratégia junto com o Lucas aí, que é o professor do Sub-14? É bem legal falar disso, porque tanto eu quanto o Lucas, né, nós somos licença A da CBF, e a gente começou lá da licença C, né? Então eu acho que desde a licença C a gente vem ouvindo falar do que é tática e do que é estratégia, né? Então a gente lembra desde as primeiras aulas que a gente teve lá com o professor Israel Teodo, né, Lucas? Que era um conteúdo que eles falavam direto lá na mesa, e para a gente conseguir definir, às vezes, tática, estratégia, é bom assim, a gente explicar um pouquinho do que nos foi ensinado e de como a gente tenta pôr em prática ali, né? Nós fomos ensinados ali sobre a questão tática. O que é tática, né? A tática nada mais é do que a gestão ali do espaço de jogo. E a estratégia é como se fosse um plano para aquela gestão, né? Então, assim, quando a gente está no... É até interessante da gente até falar do último jogo, que envolve, né, tanto a tática quanto a estratégia, do que você pensou para a equipe, que você fez algumas mudanças interessantíssimas que deu até resultado lá no jogo, a gente estava conversando isso aqui antes. Então, assim, até para contextualizar para o pessoal que tá nos assistindo, tática a gente contextualiza como a gestão do espaço de jogo, como que os atletas vão gerir aquele espaço, se posicionar, quais vão ser as relações que aqueles atletas vão ter dentro do sistema tático, ou seja, a gente está no 4-3-3, no 3-5-2, como que aqueles atletas vão se relacionar ali dentro. E dentro do espaço, dentro né? Dentro do campo ali mesmo. E a estratégia é o plano. O que a gente vai fazer para vencer a partida, se o time adversário tem uma estratégia de nos atacar de certa forma, como que a gente vai se defender, como que a gente vai contra-atacar. Então, contextualizando para o pessoal, tática e estratégia é isso. E eu acho que seria interessante do Lucas até explicar para o pessoal que está assistindo a questão da tática e a questão da estratégia nesse último jogo que a gente teve. Até porque é interessante, Lucas, que os nossos telespectadores ouçam e fiquem atentos aí no PodSoccer, porque é um assunto que é muito pouco falado, não é verdade? Sim. Principalmente os pais que estão envolvidos em levar os seus filhos para treinamentos, seja em clube ou seja em escola, não tem muitas informações sobre isso. Sim. Então o pai vê muito aquilo só que se fala na televisão ou no dia a dia, mas na íntegra mesmo desse trabalho, dessa gestão estratégica e tática, ela é muito importante, né, Lucas? Sem dúvida. Vou pegar o gancho do Gabi aí falando em relação ao jogo de ontem. A gente começou falando sobre tática e falando sobre estratégia. A estratégia que a gente tinha acabou mudando muito cedo durante o jogo, né? A gente teve um atleta expulso ali com 7, 8 minutos de jogo, foi muito cedo. Então a gente acaba tendo que mudar todo o plano de jogo que a gente tinha desde o vestiário. Então o Gabi faz esse pontual essa colocação dele falando sobre a questão da gestão do espaço de jogo, porque a gente teve que mudar a partir desse acontecimento do jogo, da expulsão do nosso atleta, a gente teve que mudar algumas coisas que a gente precisaria fazer no campo. E ficou muito marcado, né, acho que para entrar nesse quesito tática, que é a gestão do espaço de jogo, da parada do primeiro para o segundo tempo, um atleta estava ocupando um espaço que dentro da tática não seria o espaço ideal para ele preencher, e a gente faz um ajuste tático para ele gerir melhor esse espaço, né, nessa parte tática que a gente tinha. No lance seguinte, logo que inicia o segundo tempo, ele preenche esse espaço de uma maneira melhor, né, se porta melhor nesse espaço, gerindo melhor esse espaço, e a gente consegue finalizar o gol do adversário. Então, assim, é muito legal a gente entrar nesse debate, porque
são duas coisas que parecem muito, mas pra gente que dá os treinos, pra gente que tá ali na beira do campo, que monta os treinos, sai do escritório com o treino montado, parece muito parecido, mas a gente consegue traçar planos diferentes para essas duas coisas. Então, gerir a tática, gerir o espaço é uma coisa, e a gente conseguir transmitir isso para o atleta, a diferença entre essas duas coisas, ele consegue ver uma lacuna maior do que um simples debate da gente ficar aqui falando bastante tempo. Então ficou muito visual no jogo, um atleta que está com a gente não há tanto tempo, né? Preenchendo um espaço, e aí a gente, por um momento de correção, a gente conseguiu ensinar ele a gerir melhor esse espaço. Sim. E aí tá em tática ou tá em estratégia? A gente entrou na parte tática, esse garoto conseguiu melhorar a leitura tática dele. Então só para diferenciar essas duas questões, né? Estratégia e tática, há uma diferença entre uma e outra para o entendimento do atleta, Sem né? dúvida. A gente, com o atleta expulso, a gente saiu de um 4-2-3-1. A gente teve que mudar para um 3-5-2. Era o que a gente pensava de imediato ali. A comissão, a gente entrou num consenso em mudar para o 3-5-2. Então a gente teve que moldar as peças, e aí num 3-5-2 você já traz um cara da frente para fazer a linha de 3, então ele já está gerindo um espaço novo dentro da tática. E a estratégia também acaba mudando. Então eu consegui corrigir esse atleta durante o jogo, né? No intervalo eu consegui corrigir. A estratégia ainda era a mesma, continuar marcando em cima do adversário, campo molhado, dia chuvoso, a gente pensou que seria a estratégia melhor marcar em cima do adversário. Quando ele conseguiu gerir melhor na parte tática esse espaço de jogo, a gente conseguiu achar as finalizações ali. Então, dentro desses dois tópicos, do que é a estratégia e do que é a tática, a gente conseguiu no jogo concluir. E o interessante aí do que ele vem falando foi até do último assunto que a gente teve sobre o currículo metodológico, etc. Você viu ele dando o exemplo que a gente estava jogando numa plataforma ali que era o 4-2-3-1. Depois, por uma necessidade da partida, o Lucas optou em fazer uma mudança, trazendo a equipe para o 3-5-2, que no caso era um 3-5-1, né? Que como a gente estava com um jogador expulso. E é importante a gente trazer isso, porque nós como treinadores, ali no dia a dia, a gente também tem que se preocupar com isso. E a gente vê que a gente treina esses momentos, pode parecer besteira, mas em alguns momentos da semana, em alguns momentos do plano de treino, a gente tem que se planejar e se precaver para um dia a gente ficar com um jogador a menos. Se a gente tiver um jogador a mais no jogo, como que a gente vai se comportar? E quando isso aconteceu, deu até um exemplo que tanto a tática como a estratégia, ambas podem sofrer mudanças em decorrer pouquíssimo tempo. Você sabe, interessante, Gabriel, aproveitando esse gancho, me fez lembrar da final da Libertadores do ano passado entre Atlético e Botafogo. Sim. Não é verdade? Nossa, o Botafogo, ele treinou durante a semana, fez uma estratégia tática para uma situação. Sim. E não fez para outra. Sim. Quando o Atlético, aliás, o Botafogo ficou com um a menos, sim, o Atlético não soube aproveitar o espaço que tinha, porque tinha trabalhado de uma forma diferente. Exatamente. É muito interessante isso, você falar desses dia a dia do treino, porque isso passa a ser uma essência, sim, de um trabalho, não é verdade? Sim. E foi até o exemplo que o Lucas deu. Ele não simplesmente foi lá e fez uma mudança da cabeça dele, agora eu vou pôr a equipe em outra plataforma. Muito pelo contrário, ele participa da montagem, do desenvolvimento lá do currículo metodológico, e nós, como comissão no banco, como ele é o treinador à frente, tanto eu, James, o pessoal está lá à disposição dele, prestando atenção no jogo, porque obviamente ele está 100% imerso ali, então nós, como comissão, a gente tem que estar avaliando o time adversário, a gente tem que estar avaliando os nossos atletas para poder, nesse tempo tão curto, poder oferecer alguma informação valiosa para ele. E ele teve uma visão muito boa. Foi mudar a plataforma para o 3-5-2, que é uma plataforma que os nossos atletas estão acostumados a jogar com a gente há bastante tempo. Então a gente ficou praticamente com só um homem. Ele tem esse teor de pivô. Então, por mais que seria uma plataforma com 2 centroavantes, né? Mas como a gente tinha um atleta a menos, eu também optei pelo 3-5-2 pensando que esse atleta que ficou nessa linha de 1, né? Que é a linha ofensiva, é um atleta que tem uma característica de pivô.
Consequentemente, o atleta que a gente tirou da lateral, ele também tem uma característica de fazer uma linha de 3 na zaga. Já tinha feito. Então, dentro disso que o Gabi fala, a gente tem costume muito, né? A gente tá aí quase 2 anos juntos, a gente tem costume muito antes do jogo, falar, Gabi, você presta atenção do jeito que os caras atacam. Porque eu vou prestar atenção do jeito que a gente defende. E aí a gente debate durante o jogo, tipo, os caras estão atacando a gente por que lado? O que a gente precisa fazer pra defender melhor? E além disso, a questão do scout, né? Porque Sem dúvida. a gente sempre faz o scout lá em tempo real, né? Quando eu tô à frente da categoria lá no Sub-13, o Lucas e o James estão no banco me ajudando, fazendo as leituras, questão de finalização, etc. E acabou o primeiro tempo ali, a gente vai passando as informações pro Lucas. A gente fala, Lucas, olha, estamos finalizando bastante, mas estamos finalizando para fora. Ó, Lucas, estamos sofrendo muita finalização do adversário, até para ele ver e para nós avaliarmos se a gente tem que mudar a nossa estratégia. Entendeu? Se a nossa estratégia inicial estava dando certo. Então, assim, foi muito, muito legal, porque também essa mudança que você fez ali no jogo, a gente tinha jogadores de beirada muito rápidos, que no 4-2-3-1 eles já estavam na linha lá da frente abertos, que quando você mudou pro 3-5-1, no caso, eles continuaram com o corredor para eles estarem jogando. De campo. Né? Mas isso é o legal de ter a comissão qualificada, pelo fato de literalmente cada um prestar atenção em um ponto do campo. Sim. E quando a gente tem o momento de sair do furacão, né, que enquanto o jogo tá rolando, tá esse furacão realmente, quando a gente tem a parada do primeiro pro segundo, normalmente a gente tira um tempo pra gente conversar, nós, comissão, pra tentar identificar o que a gente precisa fazer. A gente identificou, e é legal o scouting também, essa questão que o Gabi colocou, porque durante o primeiro tempo eu falei, esse atleta que depois que nós fizemos a correção, ele estava diminuindo o espaço de jogo, ele não estava gerindo direito o espaço. Legal. Explica, acho que seria legal você passar um pouco, né? Isso é importante. O que você fez. Que foi assim, um atleta que a gente jogando no 4-2-3-1, ele estava na linha de 3 ali, né? Uma linha de produção, uma linha de criação de jogadas, último terço, né? Direto tá no último terço, também ajuda na parte defensiva, isso é claro, mas é um atleta que tem como responsabilidade mais a criação e o último terço. E ele estava mais conhecido como ponta, todo mundo mais... A gente faz até uma brincadeira que nas avaliações tem 500 pontas. Mas hoje se fala muito extremo também, né? Também, extremo. E aí era um garoto que estava jogando mais para um corredor aberto, só que por não estar gerindo bem a tática, por não estar gerindo bem o espaço de jogo, ele estava diminuindo o campo. E aí no decorrer do primeiro tempo, Furacão, eu falei, Gabi, James, anota. Tal atleta está diminuindo o espaço de jogo. Preciso que no intervalo eu consiga corrigir ele. Automaticamente alguém anota. Acabou o primeiro tempo. Lucas, você pediu para eu anotar isso aqui. Lembrei que no momento do jogo, no primeiro tempo, eu precisava corrigir esse garoto. Volto então na pausa do primeiro para o segundo. Lembrar do momento exato do jogo, porque a comissão ali está para me ajudar. Lucas, você pediu para a gente anotar isso aqui. Lembrei que tinha que corrigir o garoto. E foi assim, é muito legal também a gente ter os atletas que escutam, os atletas que estão ali realmente com interesse em aprender. Você sabe, Lucas, que eu vejo importância nisso pelo seguinte, todo esse processo que você mudou durante o jogo por conta de um jogador expulso, duas coisas aí foi bem interessante. Primeiro, a gestão que vocês têm entre a comissão, o planejamento. Existe um planejamento que é feito antes, isso é muito interessante. E também os meninos acabam, dentro desse processo organizado, isso ele dá uma incentivada no menino a ter um cognitivo bem aperfeiçoado. Sem dúvida. No dia a dia. E foi um dos pontos que a gente até elogiou esse atleta. Foi exatamente. A gente falou muito dele. Ele fez a leitura muito rápida, cognitiva. Assim, eu vou fazer uma breve... a gente não gosta muito de fazer essa comparação, mas eu vou fazer uma breve comparação com a categoria que a gente tinha, né? A dificuldade quando a gente saía do 3-5-2, que era algo muito fixado no treino, a gente gostava muito, eu tinha atletas, né? A gente monta normalmente a estrutura em cima das peças que a gente tem. E quando eu precisava sair desse 3-5-2 e ir para outra formação, eles sentiam muito o jogo. Eles começavam a não gerir direito o espaço, né? Não geriam direito a questão do espaço de jogo. Já essa categoria que a gente está agora, com os garotos que a gente tem agora, foi muito legal. Não quer dizer que são melhores ou piores dos atletas que a gente trabalhava, mas que pontualmente eles conseguiram entender melhor. Quando eu saí do 4-2-3-1, a linha de 3 se formou. Claro, garotos de 13, 14 anos, existe dúvidas, sempre vai existir dúvidas, a gente está ali para ajudá-los. Mas foi muito legal, particularmente, esse atleta, porque quando acaba o primeiro tempo, e até para facilitar o entendimento dele, eu coloquei eles na beira do campo ali, como se eles estivessem dentro do campo, só que no espacinho reduzido. Então, eu formei a linha de 3-5-2 com os atletas de pé, para ficar fácil o entendimento deles. E aí eu posicionei cada um na sua posição ali, à frente do banco de reservas,
Até tem um vídeo que a equipe do Atlético postou lá, que tá montada essa equipe fora do campo ali. E aí, literalmente abraçando o atleta, ensinando o atleta onde ele precisa, qual o espaço que ele precisa preencher. Eu moldei a equipe ali, coloquei onde ele precisaria estar para me ajudar, para gerir melhor esse espaço. Acaba o primeiro, já tinha acabado o primeiro tempo, mas quando inicia o segundo tempo, coisa de 2, 3 minutos do segundo tempo, a gente já tem uma possibilidade nesse canto do campo, né, nesse corredor do campo. E aí ele preenche o espaço que eu expliquei para ele fora. Então ele reproduziu assim, no primeiro lance ele já reproduziu. E o passe entra no nosso centroavante, que era esse menino que tem com esse... É o específico, o pivô ali, conseguiu girar e finalizar gol. Não chegamos ao gol, mas significa que pontualmente esse atleta, ele tem um entendimento, a gente conseguiu gerir ele melhor ali, no momento em que ele precisava de ajuda no jogo, e a gente conseguiu fazer com que ele entendesse por segundos ali, minutos, o que é a tática, gestão. E bem bacana, né? Interessante falar até, Gabriel, aos pais que estão assistindo, às famílias, né? Os telespectadores que estão aí ligados no nosso Pod Soccer. Não deixe de acompanhar, hein? Nós estaremos aqui toda quarta-feira e esse mesmo programa que passa na quarta-feira será reproduzido no nosso canal na segunda-feira. Então não deixa de assistir, de falar para os amigos que nós temos algo muito interessante hoje na cidade de Votorantim. Um trabalho que faz exatamente isso, né, Gabriel? Sim, sim. Ensinar realmente, de fato, o menino na sua essência, né? Não é só correr atrás de uma bola, né? O posicionamento, a estratégia, a parte técnica, a questão das linhas, que é muito importante, e tudo que o Lucas está falando aqui é muito importante, que foi usado num jogo, né? Então, no dia a dia, os treinos é muito importante, né, Gabriel? Sim, sim. É algo que nós como professores, não sei se a palavra certa é obrigação, mas é uma missão nossa ali, né? Tá ensinando, porque como são atletas de base, né? São atletas, sei lá, que estão com a gente desde 10 anos, no caso eram sub-14, eles precisam vivenciar as coisas, né? E uma das coisas que eu trago comigo e principalmente passo para os garotos é a questão da adaptabilidade, né? Então, hoje a gente fala também que os atletas precisam desempenhar funções diferentes, saber jogar em posições diferentes, mas principalmente é o que a gente estava falando da questão cognitiva, de se adaptar às situações que o jogo vai nos entregando. Então, assim, nesse caso foi uma expulsão, então os dois times ficaram com um jogador a menos. Naturalmente, tiveram mais espaços no campo para se jogar. Então a gente precisou se adaptar, os atletas precisaram se adaptar àquela mudança. Por isso que no dia a dia é tão importante, né, da gente estar trazendo essas questões. O atleta precisa saber jogar numa linha com 4, precisa saber jogar numa linha com 3, precisa saber jogar com 3 atacantes, 2 atacantes, 1 atacante. Então todas essas questões são muito importantes no dia a dia para que o atleta, na hora que essa situação aconteça no jogo, que é onde a gente testa e avalia o que a gente vem fazendo diariamente, que ele esteja preparado para poder gerir e poder executar aquela atividade, aquele momento da melhor forma possível. É bem legal falar da final da Libertadores, agora eu lembrei desse ponto, né? A gente entrou nesse debate da final da Libertadores e a gente entrou numa discussão na licença da CBF. Em algum momento da licença da CBF, nós, como professores que estávamos ali estudando, a gente entrou num debate legal que cabe, né? Acho que é legal até para deixar para quem está nos assistindo. Nós, professores ali, todos licenciados B para fazer a licença A, a gente entrou num debate muito legal que foi: será que em algum momento na semana de preparação para a final, algum dos treinadores desses dois clubes que estavam na final, eles treinaram situações de treino com atleta menos ou com atleta mais? Então, assim, dentro da licença da CBF, a gente discutiu isso em relação a: e se com 5 minutos de jogo eu perder um atleta? E se com 5 minutos de jogo o time adversário perde um atleta? E Lucas, eles precisam saber. E Lucas, e estamos falando de equipes grandes, sim, né? Sim. Que tem uma história grandiosa no futebol brasileiro, Exato. Mundial. Né? Estamos falando de equipes que já foram campeões da Libertadores, campeões da Copa do Brasil. E eu acho que aquele momento de estresse, a pressão durante a semana, eu acho que até tirou esse foco dos treinadores, porque é claro e nítido ver, e talvez é uma pergunta que a gente responda de forma aleatória, mas é claramente possível que não se foi treinado isso durante a semana. Mas sabe o que é o mais legal? Que durante o jogo a gente vê um atleta a menos, espaço a mais. Uma diferente gestão de espaço de jogo. Mas a estratégia que o Botafogo continuou utilizando no jogo
é uma estratégia que praticamente foi de início. Ele não mudou muito a estratégia que ele tinha de início. Ele não mudou muito o sistema, ele não mudou as peças, né? Cara, não naturalmente aquilo se tornou mais fácil pro time. Porque às vezes a gente pode pensar que, claro, né, a gente tá com um jogador a mais, a gente tem uma facilidade ali. Mas aí o que aconteceu? A equipe precisou se adaptar àquilo, talvez bem provável, eles não estavam esperando que aquilo aconteceu. E a equipe do Botafogo, no caso, foi a do Botafogo, né, que ficou com um jogador a menos? Foi. Eles foram marcar lá embaixo, se eu não me engano. Então, assim, teoricamente ficou super difícil para entrar. Então, não necessariamente, quando uma equipe fica com um jogador a menos, aquele jogo vai ficar muito, muito mais fácil. Não necessariamente. Pode acontecer do jogo, sim, ficar mais tranquilo, mas também pode ficar complicado do time que está com a superioridade numérica conseguir criar jogadas de finalização mais limpas ali. Até porque entra também um tema que é muito forte, principalmente nas nossas categorias de base, que é a parte mental ali, a parte psicológica. A gente tá com a mais. É obrigação ganhar agora. Mas você não tá jogando contra um time qualquer. Você tá jogando contra um time bem treinado, bons atletas. Com então, uma estrutura... Exato. Então, essa parte do... A gente tá com a mais. Ou também pro lado oposto, a gente tá com a menos. E agora? Né? O que eu enxergo desse jogo é que realmente não mudou muito. Né? A partir da expulsão ali, o Gabi tem uma leitura deles baixarem, mas eu vejo que assim, ainda assim continuaram disputando como se estivessem disputando uma final. Eu não tava lembrando direito como que aconteceu lá no jogo, mas eu tive uma breve lembrança que eu achei que ficou baixa, difícil mas o ainda... Atlético tá entrando e conseguir finalizar assim tão claramente. Porque se a gente for pensar numa lógica, dois times desse tamanho, um jogador a menos fecha a casinha e se protege, ali, né? Final se protege, mas não. Um jogo só, né? Mas não, eu lembro assim, de um jogo do Botafogo continuar tendo alguns momentos da mesma estratégia que se iniciou com 11. E você falou um negócio que eu achei bem interessante, que hoje em dia, muito diferente, né, do passado, hoje a gente tem muito acesso às informações. Hoje a análise de desempenho da sua equipe e da equipe adversária está muito presente desde as categorias de base. Desde as categorias de sub-11, você já começa a se programar frente ao que o adversário vai fazer. E isso entra muito também na questão estratégica. Você entende? Porque quando você conhece a equipe adversária, você também conhece o seu tipo de jogo, você precisa também identificar se você vai conseguir aplicar a sua estratégia, o que você tinha de inicial na sua cabeça, se vai dar certo no jogo. Então essa questão, né, da pessoa estar se preocupando, buscando informações, etc. Hoje em dia, desde as categorias pequenas ali, é muito importante. Eu mesmo no Sub-12, lá a gente procurava ir assistir jogo das outras equipes do Sub-12. Eu acho que é tão igual quanto a gente jogasse eu contra você um dia em treino. A questão de informação. O Gabi sabe como eu gosto de jogar, eu sei como ele gosta de jogar, e os jogos estão assim hoje em dia. A evolução, detalhe. Né? A ciência, ela está muito presente hoje no futebol, a tecnologia. Antigamente, por exemplo, vamos falar aqui de dois clubes tradicionais de São Paulo, Palmeiras e São Paulo, que tem os seus CTs ali, um colado ao outro. A gente via muitas notícias quando ia ter um clássico de que alguém estava por cima do muro vendo alguma coisa. Hoje já não tem isso, porque está muito claro, né? Tá muito aberto. O trabalho de scout hoje nos times é muito presente já desde a base, né? Sim. É por isso que hoje se torna aí o trabalho tem que se tornar um trabalho muito profissional. Quem faz essa gestão do futebol de base, né? Precisa, né? É mais ou menos, é o que eu acabei de dizer, assim, hoje você enfrentar, eu imagino, né? Clubes desse patamar, desse tamanho se enfrentarem, é mais ou menos saber a informação que eu sei do jeito que o Gabi gosta de jogar e ele sabe do jeito que eu gosto de jogar. Porque a informação o tempo inteiro, as equipes se conhecem, as equipes estão a todo momento com vídeos dos adversários e o entendimento é outro mesmo. Assim. E isso traz um impacto, né, Lucas e Gabriel? Um impacto muito grande no dia a dia dos atletas, né? Essas informações, né? Sim, porque hoje, que a gente está falando, como a informação está muito presente, né? As coisas se profissionalizaram muito, naturalmente tende-se a ficar mais difícil os jogos, difíceis, né? Porque a gente vai pegando informação de um time, do outro, então o cara já pensa em, puta, ele já sabe como que eu jogo, como que eu vou fazer para poder estar superando essa... É o famoso enganar o que ele sabe, né? Então, assim, hoje, se você quer estar no futebol de fato, no alto rendimento, ali tá fazendo um trabalho bem feito, você tem que estar se preparando bastante. Você tem que ter pessoas boas junto com você, porque
quanto maior a categoria, né? Mais igual vão ficando os jogos, principalmente na questão física, de força ali. Então o jogo é muito na estratégia. É muito de... A gente até conversou, né, com um dos treinadores que estava na licença A com a gente, que ele falou dessa questão da estratégia, né? Ele falou, cara, nessa categoria ali, no sub-20, você já tem que se preparar como você vai atacar, como você vai se defender, aonde que você vai conseguir ganhar o jogo, porque as equipes os meninos naturalmente já têm mais conhecimentos, né? Porque eles vêm, a grande maioria, não todos, mas vêm fazendo a base desde ali do sub-11, que seja, então eles teoricamente já deveriam estar aprendendo os conteúdos dependendo da idade dele, no sub-11, sub-12. Quando ele está lá no sub-20, ele já sabe muita coisa. Então o treinador consegue colocar em prática mudanças táticas, mudanças de estratégia. Então fica cada vez mais no detalhe. Detalhe mesmo. E é importante o menino já vir desde da primeira categoria ali, da iniciação, sim, e já aprendendo para que ele vá evoluindo de uma categoria para outra. Sempre respeitando, né? Exatamente, isso é importante. Pessoal, queremos agradecer vocês aí pela audiência, por estar nos assistindo. O Pod Soccer, que está somente no 2º episódio, vamos ter muitos episódios aí pela frente, muito interessante. Queremos agradecer aqui a TV Votorantim pelo espaço, pela oportunidade, agradecer a todos que estão assistindo aí, mandar um abraço aí para o prefeito de Votorantim, o vice-prefeito, as pessoas que têm nos apoiado aqui na cidade, aberto o espaço público para a gente também desenvolver o nosso trabalho, a nossa gratidão. E Votorantim recebeu um grande presente, que foi a vinda do Instituto ADS para Votorantim, juntamente com o clube, por ter raízes aqui votorantinense, né? Sim. Então, é muito importante estar na cidade, numa cidade que está em crescimento, e para nós é uma alegria poder estar aqui. Vamos falar aqui agora, e é uma pergunta, Gabriel e Lucas, que eu acho que vocês devem gostar de responder. E também os pais para ouvir. Isso aí vai ser muito importante. Qual a importância do pai e da mãe nesse processo de entendimento que o filho tem que corresponder a uma estratégia dentro de campo? Qual que é a expectativa de um pai nesse processo todo aí? Você que começa a falar ou eu falo? Pode começar, se quiser. Eu tenho o costume de dizer, né? Eu faço algumas comparações que são bem importantes. Eu acho que em todo o meio do mundo em que a gente vive hoje, existem pessoas qualificadas e pessoas não qualificadas. Eu acho que a partir do momento que... uma comparação básica que eu faço é em relação à escola, né? Você, como responsável de um atleta de 6, 7, 8 anos que está começando a aprender, eu não gosto de matemática, né? Então, mas eu vou dar um exemplo básico aqui que o menino vai sempre começar a aprender matemática, exatas, por mais e menos, que é mais fácil. Você não vai ver nenhum pai entrando na sala de aula da escola dele lá, falando para ele, viu? Começa por dividir, ele tem mais facilidade. Começa por vezes, ele tem mais facilidade. Começa por raiz quadrada, ele tem mais facilidade. Dentro dessa comparação eu faço porque a nossa sala de aula é muito mais legal. Então, o pai estar levando o atleta, né, o filho, em um lugar que seja qualificado, profissionais qualificados, não interferindo num trabalho onde ele acredite no trabalho. Essa é a diferença. Então, a partir do momento que a gente até brinca, né? Se a gente for falar de valores de licença da CBF, eu acho que brincando mais de 30 mil a gente tem de currículo só de licença de CBF. Não é levantar nariz, não é fazer comparação nenhuma, mas existe um preço para isso. Para treinar conosco existe um preço. É diferente do cara do interior que não tem acesso a uma licença da CBF, ele vai cobrar um valor abaixo. Só que tudo isso envolve o desenvolvimento do atleta. O Gabi falando do atleta que está hoje, vamos colocar um Corinthians, um São Paulo, que tem base desde o sub-11 até o sub-20, com profissionais qualificados, vai ser um atleta mais qualificado. É óbvio, não tem como debater sobre isso. Então, assim, é um assunto pertinente. Eu acho que é um assunto que, se vocês colocarem esse ponto em todos os podcasts, sempre vai ter um tópico que a gente pode discutir, que vocês podem debater com outros profissionais que aqui estejam. Quanto melhor o processo, mais qualificado o atleta vai ser. E aí, tem custo.
Existe um custo para isso. A gente não está dizendo de custo de competição, a gente não está dizendo de custo de viagem, a gente está dizendo de custo de investimento na carreira do garoto. É diferente ele treinar com um cara que é formado em educação física, que eu sou formado em educação física, tenho bacharel em educação física, e me via um profissional formado em educação física. Mas eu sou totalmente diferente, outro profissional com 3 licenças da CBF. Meu treino era um valor, hoje tem de ser outro. Porque realmente eu tenho muito mais embasamento para trazer para o garoto. Então, é simples. Vocês devem... quem está assistindo gosta de comer um bom prato de comida. Gosta de ter um bom carro, gosta de ter uma boa casa. É a mesma coisa, não muda. Procurar um bom projeto. O trabalho de qualidade, Exato. né? O trabalho de qualidade, ele traz muitos resultados, né? Sem dúvida. E quando você tem um profissional capacitado que fez, né, principalmente uma licença A, que é hoje o custo é caríssimo para ter uma licença para estudar dentro desse perfil, né? E hoje nós temos essa oportunidade de oferecer aos meninos da região esse trabalho com essência. O pai ele tem que ter muito esse entendimento, não só da questão financeira, mas também um entendimento de respeitar, por exemplo, a escolha do treinador, o posicionamento do atleta. Eu, como pai, e que sou pai de atleta, eu sei como é vivenciar esse dia a dia como pai. Às vezes a gente quer que o nosso filho seja titular em todos os jogos. E às vezes a gente quer que o nosso filho fique o tempo todo numa partida de futebol, nos 35 minutos, que hoje é a base, né? Quer que ele jogue o tempo todo. E muitas vezes não é assim. Sim. E a gente tem que ter esse entendimento que o treinador ele é qualificado para poder dar esse atendimento dentro da estratégia técnica e tática dentro de campo, né, Gabriel? Precisa haver a confiança, né? Eu acho que a palavra é confiança, exato. No projeto. Respeito também. Porque assim, a gente sempre conversa isso. A gente nunca vai sair de casa, nós como treinadores, como professores, né? Porque a gente está ensinando ali, para prejudicar alguém, para fazer as coisas nas coxas, igual a gente sempre conversa aqui, né? As coisas estão indo tão bem no Atlético porque a gente faz as coisas com o coração mesmo, com vontade, com carinho do que a gente faz. Então, assim, entra em todos os detalhes, até nessa questão dos jogos, de pensar, puxa, e se eu perder um jogador, qual a estratégia? Isso tudo demonstra o carinho, o comprometimento, a seriedade, quão profundo a gente está, quão imerso a gente está nessa questão de ensinar os atletas. Então passa muito para mim que os pais precisam confiar, né, nos profissionais que estão à frente das categorias para gerir, para ensinar o filho dele. E naturalmente isso tem que ter um custo. O futebol é a paixão nacional, então a gente sabe que todo mundo tem uma opinião, uma visão diferente. E às vezes o pai não sabe da cultura, da filosofia do clube, do que é desenvolvido nos bastidores, que a gente até falou no primeiro programa, né? Do porquê que a gente faz as coisas. Não é porque a gente tira da nossa cabeça e chega lá, vou fazer isso hoje. Será que se um pai tivesse no momento do nosso jogo ali, no último jogo que a gente teve no Sub-14, será que a leitura teria sido como nós fizemos? Não, provavelmente não. E assim, acho que a gente até conversou disso, né? E eu acredito que esse podcast, o Pod Soccer, acho que vem também muito com esse ideal de poder trazer os pais, as famílias, para mais perto dessa questão dos treinos, do clube. Por isso que nós desenvolvemos o programa Atleta e Família, que é justamente para isso, para que o pai esteja próximo e esteja esse entendimento. Porque, de fato, o pai e a mãe é muito importante para o dia a dia do atleta. Sim, sem dúvida. E se ele tiver esse entendimento, tiver essa atenção e tiver essa abertura para que os professores façam o seu trabalho, com certeza o filho dele vai chegar num nível muito grande dentro do futebol. Sim. A gente vê isso diariamente, né? A gente fala direto isso, né? E a gente até tem, não cortando aí a sua resposta, Gabriel, mas a gente tem muitos pais participativos que têm esse entendimento, e isso é bacana. Eu posso dizer que no Atlético hoje a maioria, né? Sim, mas ainda, cara, é até difícil, né? A gente não quer jamais criar polêmica, muito pelo contrário, nós não somos o dono da razão, a gente não sabe tudo. Futebol não tem o certo. Mas assim, cara, ainda tá muito no começo isso. Isso me surpreendeu bastante, é um assunto que eu até trato às vezes com meu pai, perguntando como era na época que eu atuava também, porque às vezes a gente tem a impressão
que os pais duvidam da gente, assim, querem fazer não acreditam no que a gente está falando. Porque a gente dá várias dicas ali no dia a dia, né? Questões... Puta, pode parecer besteira, mas pô, o atleta treina em 3, 4 lugares. Isso é um processo que atrapalha, não ajuda, né? E aí entra a questão dos pais, que você até falou, qual que é o papel, às vezes a função do pai na questão tática, estratégica. Estratégia não está só referente ao treino, ao futebol, mas e a estratégia que o atleta vai ter na carreira dele? Qual que é a estratégia? Exatamente. Entendeu? Ele pretende o que com aquilo? São decisões que são muito importantes e ela tem que ser tomada com inteligência, né? Porque quando o filho começa a treinar num lugar, depois treina no outro, depois vai para outro, o menino fica colocando em várias situações, o menino acaba tendo o seu cognitivo num processo muito dificultoso de entendimento. Porque assim, os locais, igual a gente falou, tem uma metodologia. Tem uma metodologia, tem uma forma de jogar, tem um profissional que tem uma forma de ensinar, tem um profissional que tem certa formação, outros conhecimentos. Então tem que tomar um pouco de cuidado para ver de que forma que aquilo está impactando a formação do atleta. E a gente pega muito atleta, assim, até atleta sub-14, sub-15, a gente já teve, com muitas dificuldades técnicas, táticas. Porque passaram por lugares... Que não entregou para eles o que eles precisavam nas idades iniciais. Você entende? Então, por isso que a gente fala que tudo tem um custo. A gente não está falando isso para trazer os atletas para treinar com a gente, muito pelo contrário, mas sim para mostrar para os pais, cara, é um investimento que você está fazendo no futuro do seu filho. A carreira dele já começou. A carreira dele não começa quando ele está no profissional. A carreira dele começa quando ele já começou a treinar. Porque a partir dali... Já na iniciação. Nós vemos hoje... Já aprendendo o fundamento. Falta cognitiva, falta motora, vários. Isso é muito importante. E muitos, assim, dos pais, Manassés, eu acho que é até assunto para a gente estar trazendo num próximo programa, sobre as questões dos custos dos campeonatos, do que porque a gente vê... Eu estava até assistindo um podcast, desculpa até estar saindo um pouquinho da questão tática e estratégica aí, mas... Do pessoal falando que hoje tudo é pago, tudo não sei o quê, só que o pessoal não tem a noção qual é o custo de um jogo no Campeonato Paulista. Por que as equipes estão alugando as camisas hoje em dia? Porque os pais, o pessoal, o clube, eles não sabem o custo que é de um jogo. Um jogo. Fica inviável para clubes de menor expressão, sem ser os top, né, do nosso país, fica inviável para o cara. Então, assim, pensa, entre o clube não jogar o campeonato, deixar a marca parada, o que isso acarreta? Menos oportunidade, menos atletas jogando, menos atletas participando. Menos venda também. Menos tudo. O que os clubes pensam? Poxa, então eu vou alugar a camisa, vamos tentar ratear isso. Claro, sempre sendo feito de uma forma honesta, transparente com os pais. A gente sabe que também tem clubes locais que, pega dinheiro de jogador, isso não é legal, obviamente. Mas o que eu tô querendo trazer aqui é que muitos não sabem dos custos que é para ter um clube, que é para ter um centro de formação, que é para entrar num Campeonato Paulista, num Paulista Cup de clubes, tem um custo. E às vezes o clube, naquele momento, não tem a condição de oferecer. E nós vamos trazer esse assunto em debate daqui num dos episódios nossos durante esses 3 meses. E vai ser importante falar sobre isso. Qual é a importância do atleta ter o esporte e a educação envolvida? E qual é o papel do poder público nisso? Para que os clubes desenvolvam o seu trabalho na sua formação. Sim. Porque hoje o futebol ele parte muito para a questão educacional também, claro, né? Ele educa bastante, ele disciplina bastante. Sim. Então eu vejo o poder público tendo uma importância muito grande nesse processo. Mas esse é um assunto para você que está ligado aí no nosso Pod Soccer, para daqui alguns episódios nós vamos trazer esse assunto aqui. Sim. Vamos trazer alguém aqui dentro dessa competência para falar sobre esse assunto, que é muito importante. Sim. Muito importante. Esse papel do pai ter esse entendimento. Então aqui no Atlético Desportivo nós temos essa visão, não é verdade? Sim. Que o atleta ele tem que ser treinado com qualidade, ele tem que ter uma estrutura boa para o desenvolvimento do seu trabalho. E do outro lado, o pai tem que ter essa participação do entendimento
que ele está no local muito bom. Não estou dizendo que só o Atlético é bom. Nós temos muitas equipes aí, hoje por todo o Brasil, muitas equipes qualificadas e preparadas para um trabalho de excelência. Sim. E nós estamos procurando nosso dia a dia ser diferente nesse trabalho para mostrar que há, sim, oportunidade aqui no Atlético para que o atleta se desenvolva. Então, muito bacana. Que bacana poder estar aqui falando com o Gabriel, com o Lucas, que são aí expert no assunto de estratégia e técnica, até porque tem a licença A da CBF. E essa pergunta ela é muito importante. Qual é o futuro dessa evolução tática e técnica? Porque assim, nós estamos falando, eu estou falando da minha época, eu sou de 78, eu já vi muitas evoluções. Né? Eu lembro aqui de jogo Palmeiras e Corinthians, o Vanderlei Luxemburgo usando ponto para poder escutar os seus auxiliares. Hoje não precisa disso, mas qual a evolução para que esse trabalho continue sendo executado com essência dentro dos trabalhos? Eu acho que para todos os pontos, né? Acho que todos os pontos existem tecnologia que vem para ajudar, mas a gente vê receitas que sem a tecnologia também dão certo, né? Então, já ouvi no meio, assim, fazendo entre as AOTs das licenças da CBF, de que treinador chegou na categoria de base com drone, com GPS, com isso, com aquilo, e o time não vencia. E chegou um treinador pós, esse treinador aí fazia treino no papel, montava treino no papel na hora ali, escrevia na hora e jogo, gol, ganhando o jogo. Então, assim, tem várias coisas que vão vir para ajudar. Confiança no trabalho, acho que é confiar no que os profissionais estão fazendo ali. Para essa evolução que acontece, para sempre vai acontecer evolução. A todo momento tem gente, né? A gente vê bons professores na licença da CBF ali pensando nessa evolução, tanto que seja ela digital, que seja ela de parte física, que seja ela... Então, assim, direto tem sido debatido sobre as coisas que podem ajudar na evolução. E a gente realmente vê muita evolução, né? A gente não vê mais jogos igual a gente via da seleção, que se acabava 4, 5, 6. Hoje você vê os jogos muito parelhos, jogos muito pegados, né? É difícil quando tem uma goleada, a gente até ficar um debate... E vai muito do que o Gabriel falou, né? A questão do scout, né? O trabalho que a equipe de scout faz e que consegue extrair, né? De uma equipe e de outra, as qualidades e os defeitos, para que se tornou praticamente um jogo de xadrez aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. Decisões tomadas em curto período, igual foi com o jogo, e a mudança grande assim de avanço, né? Tanto na tecnologia quanto avanço dos atletas. Hoje a gente vê que são realmente atletas, você não vê vídeo dos caras das antigas correndo tanto que esses caras de hoje correm, então assim... Realmente tá tudo evoluindo e tende a ficar cada vez mais difícil para se praticar. Você sabe que é uma pergunta, Gabriel, e é interessante que o Lucas falou agora sobre essa questão de um atleta e de outro. Você vê essa possibilidade, por exemplo, um centroavante que tem as mesmas características, por exemplo, que o Ronaldo, que o Romário, ele tem que trabalhar dentro da estratégia de treinamento, mais ou menos, ou tem que ser treinos específicos só para ele. E eu falo assim nas posições, ou tem que ser mesmo em grupo, tem que ser treinado em grupo. O que o goleiro faz, o centroavante tem que também fazer o físico. Você vê isso? Assim, eu sou adepto da questão da especificidade. Quanto mais específico for a questão voltada pro futebol e pro atleta, melhor. Porque isso foi até uma questão, acho que foi o Ronaldo que falou, foi alguém, que o atacante, ele percorre uma metragem ali no jogo, ele precisa desenvolver certos aspectos, certas técnicas, de acordo com a função dele no campo, né? Por exemplo, o atacante precisa ser veloz, ele precisa ser ágil, ele precisa raciocinar rápido, finalizar bem. Jogadores do meio de campo tem que ter outros conhecimentos, características, exatamente. Então, assim, eu acho que quanto mais específico para o atleta, para a posição, melhor. Mas isso não exclui a necessidade do atleta também estar imerso na tática, na estratégia da equipe,
Porque, querendo ou não, hoje, a gente vê muito assim, se o atleta que não é obediente taticamente, isso pode atrapalhar a própria estratégia da equipe. A gente vê muitos atletas que são muito bons tecnicamente, mas que às vezes se desligam do jogo, acabam descumprindo sua função ou se movimentando em locais, corredores do campo, que acabam prejudicando a tática, que é a gestão. Como que aquele atleta se relaciona? Vamos supor, um volante, um zagueiro. Como que ele se relaciona? Quais são os corredores que geralmente aquele atleta consegue fazer um passe? Se você pega um atleta que ele não tem esse respeito pela parte estratégica e pela questão da gestão do espaço dele, ele acaba até atrapalhando os companheiros dele na equipe. Então, por isso que eu acho que é uma junção. O atleta precisa, sim, desenvolver a questão específica da função dele ali, interessante, né? Mas também saber as questões do modelo de jogo da equipe, como que a equipe vai se comportar nos momentos, com bola, sem bola, nos momentos de transição. Isso é muito importante. Hoje não tem como, a gente quase não vê, né, atletas que são muito desobedientes taticamente. O que acontece é que, dependendo do nível do atleta que tem ali, vamos pegar o exemplo do Messi. A gente vê diversas vezes o Guardiola falando que, o time é montado em volta dele. Ele sabe aonde que o Messi gosta de jogar, então ele prepara a equipe para que a equipe possa fornecer a bola. É mais ou menos o que vai acontecer com o Santos hoje, com o Neymar? É isso aí? Olha, eu acredito, assim, por ser um atletas extra classe, eu acredito que... e aí vai um abraço pro Eber Martins, que é santista, o Fer da Academia Movimento, um abraço para vocês aí que são santistas. Então eu acredito que sim, assim, tem alguns jogadores que a equipe, obviamente, joga para ajudar ele a resolver uma partida, mas hoje muito menos, né? Eu acho que as equipes estão muito iguais ali, sabe? Então, por isso que a questão da estratégia é muito importante. Você não são quais equipes hoje no país tem algum cara, no Brasil, vamos falar no Brasil, um cara extra classe que vai, decidir a partida. Né? Então... É legal sua pergunta, porque eu volto também a lembrar de alguns momentos das licenças da CBF, né? Consequentemente, 3 licenças, a gente passou por 3 clubes, né, diferentes para poder finalizar a licença da CBF. E essa última experiência que eu tive foi muito legal porque entra muito nessa sua pergunta. Eu vi treinos grupais, que aprontos de jogo, né, ou aprontos para algumas partidas, por mais que sejam amistosos. Treinava-se o grupo todo, mas o treinador que eu acompanhei, ele fazia muito pós esse treino específicos. Eu trouxe isso, assim, de conversar com o Gabi, de debater com ele depois que a gente sentou para conversar, da vez que eu voltei da licença da CBF, assim, a licenciar, da gente trabalhar também pontos específicos por posição. Sim. Então, pegar o lateral e mostrar o que realmente ele pontualmente... nós temos isso hoje lá, né? No Atlético nós temos, né? Então, a gente monta o semanal em prol de ensinar, assim, a parte grupal, mas também dá ênfase nessa parte individual por posição desse atleta. Então, eu vi muito lá ele dando o treino pro grupo todo. Acabou o treino. Acabou o treino, pessoal, liberados. Mas ele selecionava alguns atletas, uma semana alguns, outras semanas outros, na outra semana outros, e sempre pegando todos os atletas do grupo, específico por posição. Eu acho que meu lateral direito tem dificuldade de fazer ultrapassagem. Acabou o treino. Não é mais pós-treino, ele vai pegar somente esse lateral e explicar, eu quero que você faça a ultrapassagem dessa maneira. Tudo isso molda, tudo isso forma o atleta. E isso eu tô falando de um sub-20. Então, imagina que quando o menino chegar no profissional, ele treinou a parte grupal, ele treinou em grupo, ele sabe o que ele precisa fazer quando tiver o 11 contra 11, mas ele também tem os bloquinhos da parede dele como atleta, ali, entendendo o que ele precisa fazer pontualmente, individualmente, como um lateral. Então é muito legal, assim, dessa vivência que eu tive de realmente entender e ver, aprender, né, com quem tá no mercado hoje, num sub-20, que precisa, sim, treinar. Se a gente for falar de um Ronaldo, se o Ronaldo jogasse hoje, muito provável que o treinador faria com que ele vá treinar com a equipe em grupo, mas muito provável que para maximizar o potencial que ele tem, utilizaria pós-treino um momento específico único dele. Vai treinar só a sua finalização, vai treinar só seu giro, vai treinar só a sua arrancada, seu poderio de velocidade, que era o que ele tinha muito. Então, é legal. Que saudade, né? Isso é o que a gente mais tem, né? Verdade. Pessoal, queremos aqui agradecer, né? Estamos chegando no final aí do nosso Pod Soccer. Como passa uma hora rápido aí, né? Muito obrigado à TV Votorantim,
por esse espaço aberto para que o Atlético Desportivo pudesse desenvolver esse projeto do Pod Soccer, que vai ser muito importante. Nós vamos contar com o apoio de todos, se tornar uma potência realmente aqui em Votorantim através desse programa, falando de assunto da base, que é muito importante aos pais, aqueles que querem apoiar esse trabalho. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, Atlético Desportivo Soccer no Instagram. Procura, vai ser muito importante ter vocês conosco, divulgar a sua marca aqui no nosso Pod Soccer, porque é um trabalho muito sério, um trabalho que está crescendo cada dia mais, se fortalecendo. Obrigado, viu, Gabriel, por mais um Pod Soccer. E quarta-feira que vem nós estaremos aqui de novo. Tá sendo legal demais, tá só no começo, né? Então estamos falando de vários assuntos bem importantes. Tá sendo muito legal. Tô muito feliz de estar vindo, Manassés. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Gabriel. O Gabriel é o nosso coordenador da base, ele que é responsável aí por toda essa metodologia do trabalho do Atlético Desportivo. E vem muita novidade por aí. Logo mais, na próxima semana, nós vamos ter uma avaliação aqui. E aí nós vamos divulgar nas nossas redes sociais. Acompanhe aí um trabalho muito bacana que nós estamos fazendo. Obrigado, Lucas. Agradeço pelo convite, sempre é bom estar falando sobre o que a gente gosta, o que eu falei no começo lá, que a gente ficaria 5 horas debatendo sobre, é fácil, é gostoso, e muito contente de estar com vocês, muito contente de estar à frente, e espero que o próximo convite venha depois de uma vitória de novo. Vai que, né? Vitória. E importante dizer isso é que desde que nós iniciamos o Pod Soccer, nós não tivemos derrota, só vitória. Foi no Sub-13, ontem, no domingo, Sub-15, jogando com uma categoria a menos. Lembrar disso, que nós jogamos com o Sub-14. Entrando isso com os atletas 2011 numa competição 2010. Isso é muito importante. Quero agradecer a todos que estão participando, agradecer ao Legendes. Legendes, dia 16 e 17 de março, nós teremos o Barbie Legendes. É um evento que será feito pelo Legendes, que vai trazer muitas novidades, vai ser feito ali na Apevo, um trabalho para os barbeiros da cidade, que envolve o Instituto, com o apoio do Instituto ADS. Muito bacana, um abraço aí pro pessoal do Legendes, a Êxodo, que é a nossa parceira. Precisou de marketing? Fale com a Êxodo traz um trabalho com muita excelência. Quero também agradecer a todos que estão nos assistindo, um abraço pro Cainho, corintiano Caio lá do gabinete do prefeito, que é meu amigo pessoal, um abraço pro Caio, que tem nos ajudado muito. Enfim, fica aqui o nosso agradecimento, mais um dia, que você fique com Deus, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e quarta-feira que vem estaremos aqui de novo. Um abraço do Atlético Desportivo a todos.